Já estamos aqui, gente, nos encaminhando para a nossa reta final do nosso Giro das 11, mas calma, fiquem aí que tem muita coisa ainda para a gente discutir. Agora a gente vai ter um debate muito produtivo, um debate muito importante sobre uma política nacional de recursos hídricos. Vários especialistas já estão de prontidão aqui na nossa sala, já vou puxar eles aqui conosco. E eu vou pedir a todos vocês que, por favor, deixem um joinha, inscrevam-se aqui na TV 247, compartilhem o link da live com os amigos de vocês, porque a live hoje está muito boa, com muitas informações. Então, a gente pede isso porque é dessa forma que a gente cresce a nossa comunidade, com o engajamento de vocês, com o comentário de vocês, com o joinha de vocês. Tudo isso é importantíssimo para que a nossa comunidade 247 continue crescendo dessa forma saudável. A gente ainda continua como um projeto progressista, um projeto independente, que, claro, tem aí um apoio do próprio público. Então, gostaria de agradecer muito a todos que já estão aqui. Fiquem até o final, vamos até às 13 horas com essa nossa discussão. E agora já vou puxar aqui na tela, então, os nossos especialistas para esse último bloco. Deixa eu colocar já todo mundo aqui na tela, então. Vamos aqui com Francisco Teixeira, Wilde Cardoso e Fátima Casarim. Nós hoje vamos discutir uma política nacional, né? Uma política nacional de recursos hídricos. Estou aqui com os especialistas que fazem parte, né, de um movimento pela articulação em defesa da política das águas. E nós vamos propor esse debate aqui agora pelos próximos 40 minutos na TV 247 e, claro, abrir espaço para que eles façam essa defesa, uma defesa ambiental, uma pauta que é super importante para os dias de hoje. Fala-se muito na questão das mudanças climáticas. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer muito também ao José Machado, que é uma liderança do tema do meio ambiente, ele que é ex-deputado federal, ex-deputado estadual, prefeito de Piracicaba, também foi diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, ele que ajudou a coordenar tudo isso aqui, e ele que indicou esses nossos nomes. Vou fazer uma breve apresentação de todo mundo. Francisco Teixeira, que está aqui com a gente, foi ministro da Integração Nacional do governo Dilma, mestre em recursos hídricos, foi secretário adjunto de recursos hídricos entre os anos de 2003 a 2005, superintendente de obras hidráulicas do Ceará de 2001 a 2003, coordenador dos programas do Banco Mundial entre 99 e 2001 e diretor técnico no período de 95 a 96. Também temos aqui Fátima Casarim, a pedagoga, mestra em gestão e regulação de recursos hídricos, e também ex-gerente do Instituto Estadual do Meio Ambiente, atualmente voluntária na ONG Nosso Vale, Nossa Vida, e do Comitê Gestor do Observatório das Águas do Brasil. Ela está na coordenação da articulação em defesa das águas. E, por fim, o Wilde Cardoso Gontijo Júnior, que possui graduação em Engenharia Elétrica pela UNB, graduação em Engenharia Civil e Ambiental pela UNB também, mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela UNB e doutorado em Recursos Hídricos também na Universidade de Brasília. Aposentado hoje, foi servidor da Agência Nacional das Águas como especialista em recursos hídricos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e regulação de recursos hídricos em geral, alocação de água, redes de monitoramento fluviométrico, gestão participativa, comitês de bacia, cobrança pelo uso da água, agência de água, avaliação e monitoramento de política pública. É um prazer ter vocês aqui no Giro das 11. Passo a palavra primeiramente para o Francisco. Seja muito bem-vindo e gostaria de pedir que vocês possam aí iniciar esse debate pela defesa, né, dessa política nacional de recursos hídricos. Então, seja muito bem-vindo, Francisco. Tudo bem com você? Boa tarde, né? Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento também os nossos companheiros e companheiras, né? O Wilde e a Fátima. Agradeço aí a oportunidade da TV 247. Cumprimento também a todos os internautas, né, que estão nos acompanhando. Fazemos parte de um movimento, né, em prol do fortalecimento, da reestruturação, né, da política nacional de recursos hídricos. Né? Nós estamos aqui representando centenas de pessoas, né, que compõem o grupo Articulação, né, pela, vamos dizer, o melhoramento, né, da política nacional de recursos hídricos. Então, assim, eu sou do Ceará, né, como cearense, entendo bem a importância de uma boa política de recursos hídricos. Nós acabamos de viver uma seca por quase uma década no Nordeste brasileiro. Temos aí regiões, né, com enchentes, né, o caso do Rio Grande do Sul mais emblemático, e não temos dúvida
vivemos um momento de mudanças climáticas, né? As mudanças já estão aí, não estão por vir. Então, é muito importante ter uma política ambiental consistente e uma política de recursos hídricos, né? Nós tivemos, né, momentos de onde a nossa política, né, foi estruturada, né, aí com um arcabouço legal, né, avançado, um arcabouço institucional também. É muito importante que uma política tenha um bom arcabouço legal, um bom arcabouço institucional e uma ambiência política, né, de governança também adequada. Vivemos momentos profícuos disso aí, né? Eu diria aí, sobretudo, na primeira década do milênio, né, onde tivemos a Agência Nacional de Águas estruturada, diretores sendo escolhidos com critérios, né, políticos, mas também técnicos importantes, uma Secretaria Nacional de Recursos Hídricos que funcionava no MMA, né, os estados avançando, não avançaram tanto, mas alguns estados montaram seu arcabouço legal, institucional, e a ANA, com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é um ente importante que nós defendemos a sua reestruturação e, eu diria assim, o seu renascimento, funcionando e, eu diria assim, né, fornecendo subsídios e apoio ao que os estados subnacionais estruturassem a sua política. Felizmente, esse momento, né, passou, né, depois aí, de 2016, a partir de 2017, sobretudo no governo do presidente anterior, Bolsonaro, a política de recursos hídricos foi esquecida, assim como a ambiental. Ninguém precisa aqui falar sobre a desestruturação do Ministério do Meio Ambiente. E nós somos um grupo que apoiamos, né, o nosso presidente, né, Lula, né, demos todo apoio nessa campanha e temos aqui a esperança, não perdemos ainda a esperança, de poder reestruturar, viver os bons momentos dessa política, né? E esse grupo apoia isso. E eu entendo, nós estamos passando por um momento de governança política muito complexo, né? O enfraquecimento do poder executivo e o poder legislativo querendo transformar o Estado brasileiro num Estado parlamentarista, né? Na realidade, vivemos desde o governo Temer, não só o Bolsonaro, vamos dizer, um parlamentarismo na prática e que o presidente Lula tenta tornar, vamos dizer, conseguir um equilíbrio entre os poderes. Então, ele tem uma governança complexa, mas nem por isso eu acho que o governo federal deve deixar de focar a reestruturação, o renascimento da política nacional de recursos hídricos, sob pena de a gente sofrer, como estamos sofrendo com as catástrofes, né, com os desastres naturais que serão cada dia, né, mais recorrentes. Então, é isso que nós estamos aqui, né, representando essa luta, né, e passo aí a palavra para você, para dar oportunidade também aos nossos companheiros e companheiras aí externar seu ponto de vista. Com certeza. Então, eu já passo a palavra também para a Fátima. Gostaria de saber, o Francisco ele falou que vocês estão fazendo essa defesa dessa política. Eu queria saber em que pé que isso está, como que essa discussão ela tem sido tocada desde que o presidente Lula assumiu, né, ele tomou posse em 1º de janeiro do ano passado, e quais têm sido as dificuldades para vocês conseguirem levar suas reivindicações adiante, né? O próprio Francisco mencionou, tem um momento difícil com o Congresso, mas existe algum avanço nesse sentido já desde o ano passado, Fátima? Então, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos remonta a 1997. É um sistema nacional de gerenciamento, tem quase 300 comitês de bacia hidrográfica em funcionamento, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que foi bastante, né, desestruturado durante o governo Bolsonaro, e até o momento a gente não conseguiu reativar esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o que deve acontecer somente em outubro desse ano. Então, a gente está com um atraso muito grande nesse sentido, eu acredito, né? Tem uma dificuldade, os comitês eles são formados por 3 segmentos importantes, que é a sociedade civil organizada, o poder público e usuários, que decidem sobre conflitos
sobre transparência, prestação de contas, prioridades de uma bacia hidrográfica. E você veja, o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu na lógica de uma bacia hidrográfica. Toda a água a montante vai para Porto Alegre. E se você não investe numa gestão de risco, né, deixar para gerir a gestão de crise é muito mais complicado. E os comitês cumprem esse papel, as agências reguladoras precisam ser implementadas, e o que houve, na verdade, é uma desarticulação desse sistema que ainda não conseguiu retomar, vamos dizer, não conseguiu se erguer com a respeitabilidade que é necessária, no meu entender. Tem uma divisão de tarefas entre Ministério do Desenvolvimento Regional e o MMA, e isso precisa ser enfrentado e ser rearticulado com profissionais, né, como bem disse o Francisco, que sejam técnicos, políticos, mas técnicos da área específica, que entendam esse contexto de participação social, essa importância da participação social, para que essas soluções, a nível local, que você veja que precisa do apoio de todos, do município, dos cidadãos, das entidades, dos grandes usuários e dos pequenos também, vamos dizer, é um acordo, é um pacto que se faz em prol de uma saúde da bacia hidrográfica. Então, é necessário esse movimento e é necessário dar importância para esse sistema que já é lei, que precisa ser enfrentado e aplicado os seus instrumentos, que são muito bons, só que tem que avançar. É isso. Aqui, opa. Consegue falar? Não, perfeito, perfeito. Eu já passo também aqui para o Wilde, né, para ele contribuir com a nossa discussão. Eu queria, primeiro, um esclarecimento até para quem está nos assistindo. Como que funciona uma política nacional, né, uma política desse âmbito, uma política nacional de recursos hídricos? Por exemplo, a gente mencionou o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em que uma política nacional de recursos hídricos bem consolidada, com todas as comissões e tudo funcionando na plenitude, como que isso poderia ajudar nesse caso do que aconteceu no Rio Grande do Sul? E não apenas isso, mas eu também trago para uma outra discussão. Agora a gente está tendo, por exemplo, um grande debate sobre exploração de petróleo na margem equatorial, e aí tem a questão do IBAMA, o governo precisa dessa autorização, precisa da chancela do Ministério do Meio Ambiente, e é claro, isso também tem a ver, né, com mexer nos recursos hídricos do nosso país, e uma política dessa bem consolidada numa discussão atual também teria algum impacto? Já faço essa pergunta, então, para o Wilde. Se ele já quiser responder, a gente está aqui. Obrigado, Guilherme. Bom dia. Muito bom dia, Fátima. Bom dia, Teixeira. Bom dia aos internautas. Essa pergunta sua nos dá a oportunidade, né, de resgatarmos a origem da política, né, Guilherme? Ou seja, nosso país ele é dito como rico em recursos hídricos, né? Mas esses recursos hídricos estão mal distribuídos no território, né? Então, territorialmente, nós temos uma região com muita água, a Amazônia, e regiões mais secas, como o Nordeste, por exemplo. E não só há essa diferença territorial, mas também nós temos, já há séculos, né? Ou seja, todo o ciclo hidrológico. Ou seja, todos nós moramos em cidades, e nessas cidades nós sabemos que tem período de mais chuva e período de menos chuva. Consequentemente, né, essas diferenças territoriais, essas diferenças temporais, né, sazonais, fazem com que, em determinado período, haja necessidade de conciliação dos usos da água, né? Então, nós temos, em períodos de seca, por exemplo, a necessidade aí de se ter aí uma alocação de água, como você leu aí no meu currículo, desse mini currículo, né, que permita que haja um uso mais adequado entre os vários necessitados, né? Ultimamente, nós temos sendo agravadas as questões climáticas, né? Isso já estava previsto também na Política Nacional de Recursos de 97, sabe, Guilherme? Então, nós temos lá, dentre os objetivos também, estabelecermos ações que permitam que, em eventos extremos,
nós possamos aí ter ações. Então, ou seja, é uma política, diríamos que tudo que envolve água, ela foi preparada para atuar, né? E não só sob o ponto de vista ambiental, mas, sobretudo, né, a montagem principal foi no sentido de garantir que as águas deem para todos, para essa geração e para gerações futuras, ou seja, nós temos aí embutida uma questão econômica muito relevante, né? Nós não conseguimos, por exemplo, fazer uma previsão para a construção de uma hidrelétrica se não há uma gestão bem estruturada a nível de bacia, né? Então, a hidrelétrica, por exemplo, houve o caso lá da Amazônia recentemente, que uma hidrelétrica teve que parar o funcionamento em função dessa crise hídrica que aconteceu lá no Rio Madeira, né? Então, nós tivemos esse problema. Nós temos o problema entre a conciliação entre interesses locais e nacionais, da irrigação com a hidrelétrica, né? E a questão das cidades, né? As nossas cidades, elas precisam ser cada vez mais resilientes. E essa resiliência, né, no abastecimento da população, né, não sei onde você mora, mas São Paulo teve crises aí, várias crises, teve a crise de 2003, teve a crise de 2013, né? Essas crises hídricas aí são o cotidiano do pessoal do Ceará, tanto que montaram lá no Ceará uma política estadual extremamente exitosa. Então, nós temos, diríamos, uma política que estaria preparada para poder fazer esse enfrentamento, garantindo os usos e garantindo também uma integração com as demais políticas, que aí é o maior desafio. E aí eu vou chegar no Rio Grande do Sul, que foi a origem da sua pergunta, né? Ou seja, todos os problemas que envolvem a água são problemas complexos. Nós sabemos que pode dar tudo errado. Essa é a única certeza que a gente tem, tá? Então, essa complexidade ela é reduzida a partir do momento em que nós construímos articulações entre as políticas, né, que permitam que políticas, por exemplo, de uso e ocupação do solo, né, políticas de uso da água, políticas de conservação do solo e conservação ambiental estejam sendo realizadas de forma articulada e integrada. Então, no exemplo do Rio Grande do Sul, isso é patente, né? Ou seja, essa questão do Rio Grande do Sul, essa expectativa que haveria um problema, isso já é conhecido há muito tempo, né? Nós temos estudos assim, mais robustos de 2016, né, em que já se previa que aquela região do Rio Grande do Sul, em função da sua localização territorial, né, trazendo os rios voadores lá da Amazônia, e mais a conformação climatológica ali daquela região, que estaria muito propensa a excesso de chuva, assim como a escassez de chuva, tá? Então, isso desde 2016 se sabia isso, e já se fez, naquela época, um plano de adaptação para o enfrentamento dessa questão. Esse plano de adaptação, ele necessitaria de que o sistema de recursos hídricos do Rio Grande do Sul, verificando essas possibilidades, pudesse se encontrar mais preparado para essa situação. Isso significa o quê? Que nós deveríamos ter tido, no âmbito das bacias, lá do Guaíba, sobretudo, né, o Rio Taquari ficou famosíssimo, né? Infelizmente ficou famosíssimo por causa disso, né? Que essas bacias elas tivessem ações de mitigação, ou seja, que nossas margens dos rios voltassem a ser protegidas e não invadidas por uma agricultura predatória, por exemplo, que as cidades tivessem uma forma de controle de uso e ocupação do solo, né, que evitasse a ocupação daquelas áreas inundáveis, por exemplo, e que até os sistemas de saneamento, que foi o caso mais grave, a meu ver, funcionasse em estruturas já previstas há muitos anos para proteger a cidade de Porto Alegre contra enchentes. E nós não vimos nada disso acontecer, né? Não houve essa ação
preventiva com relação à proteção dos rios, não houve essa ação preventiva com relação ao uso e ocupação do solo, e, infelizmente, né, um sistema que foi construído pelo governo federal na década de 70, tá, que é uma barreira para evitar que Porto Alegre fosse inundada, ele foi sucateado, né? Ele foi sucateado pelas prefeituras, ele foi tornado inoperável, né? E fez com que aquela desgraça toda acontecesse, de forma mais ainda terrível numa cidade, numa metrópole como Porto Alegre e região, né? Então, nós temos... o que deveria ter acontecido? Que o sistema de recursos hídricos, que é esse que é montado para enxergar a bacia como um todo, e como a Fátima bem disse, composto por comitês de bacia, que são um colegiado que agrega todas essas políticas e todas as necessidades de integração entre políticas. Então, esse comitê, ele tivesse o apoio técnico de uma agência, no caso lá do Rio Grande do Sul, desde 94 está prevista a instituição de uma agência da bacia hidrográfica do Guaíba, né? E o Rio Grande do Sul tem outras estruturas, tem a Metroplan, que é uma empresa que o Eduardo Leite está querendo... Na verdade, já voltou uma lei para extinguir essa fundação, que foi fundada em 74, para planejar a questão metropolitana ali, né? E aí o Ivo Sartori, depois o Eduardo Leite, hoje estão lá na briga, tentando extinguir, porque não querem que haja uma atuação planejada da região metropolitana. Então, nós temos, diríamos, tem que ter uma estrutura técnica, né, Guilherme? Né, os governos passam, né? E os comitês, os problemas continuam. Então, tem que ter essa estrutura. E essa estrutura prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos, pela NOL 433 e pela Lei Gaúcha também, no caso, é uma agência técnica, né, que possa estabelecer, fazer os estudos e apresentar para o comitê fazer a implementação, né? E, por fim, assim, já nada para de pé sem dinheiro, né? Não tem jeito, né? Então, nós temos um instrumento na Política Nacional de Recursos Hídricos que foi implementado pela primeira vez no âmbito nacional no governo Lula I. O governo Lula I foi muito importante, e o 2 também, para que a política se estruturasse com comitês de bacia, com planos de bacia, com agência de bacia e com a cobrança pelo uso da água. O que é a cobrança? Você arrecada recursos daqueles que usam a água para o seu processo produtivo, né? Ou seja, dotando a água de um valor econômico, ou seja, a água não está ali de graça, ela precisa de uma estrutura para, diríamos, manter. Então, esses usuários da cidade, do campo, das indústrias, mineração, hidrelétrica, todos contribuem para fazer essa cobrança. E essa cobrança, então, vai manter a agência funcionando, né? De onde saiu isso? É do modelo francês, tá? Que funciona muito bem lá. Tá? Bom, indo para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a constituir um comitê de bacia, tá? Numa região super poluída à época, a bacia do Rio dos Sinos, que é um rio que chega ali perto de Porto Alegre. Esse primeiro comitê foi criado em 1988, antes da Constituição e 9 anos antes da Lei Nacional. E depois se tentou avançar alguma coisa na legislação, mas parou. O Rio Grande do Sul, hoje, ele é pior, sob o ponto de vista de gestão de recursos hídricos, do que no início da década de 90. Tá? Então, resumindo, ou seja, temos ferramentas, temos estrutura, já começamos a trabalhar há mais de 30 anos, mas, infelizmente, né, vários problemas que aconteceram, e agravados nos últimos 6 anos, é lógico, 7 anos. Os últimos 7 anos foram terríveis, né? Foi um retrocesso geral no âmbito de recursos hídricos no país, né? Então, esse agravamento fez com que a gente, vamos nos reunir para a gente ver o que a gente pode fazer. E falar assim, o presidente Lula,
O senhor tem aí nas mãos uma ferramenta fantástica. Tem o estado do Ceará, que dá tudo certo. Por que a gente continua tendo esses problemas, presidente Lula? Porque o senhor tem que nos ajudar a resgatar a política de recursos hídricos. Simplesmente assim. Perfeito. E aí eu passo para o Francisco também, porque, pelo que vocês me disseram, existe já uma história, né? Disso, dessa construção dessa política. Existe a história, até não só nacional, mas como vocês mencionaram, né, os comitês mesmo, que tem esse aspecto, às vezes, um pouco mais local e vem sendo desmontados. E eu passo para o Francisco, então, se você puder fazer um panorama de como que está hoje, assim, a gente está falando de 2024, o quão desmontada foi a política ao ponto em que ela está atualmente, e quais que são, vocês que se juntaram por essa articulação, né, quais que são aí as urgências, assim, as prioridades que vocês, especialistas, avaliam para que o governo atue, né, a nível, claro, nacional? A gente precisa de uma articulação com o nível municipal, com o nível estadual, mas para nível nacional, quais que são as urgências, assim, atuais que vocês têm avaliado? De antemão, né, nós precisamos revitalizar e botar para funcionar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós fizemos uma lei, aliás, nós fizemos uma carta, né, elaboramos uma carta ao presidente Lula, elencando alguns pontos. Eu destaco, colocar para funcionar novamente o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que ficou parado durante o governo Bolsonaro e ainda não se reuniu. Propusemos, eu diria assim, uma composição melhor para o Conselho, com mais participação social, mais participação de comitês de bacias, de entidades da sociedade civil que lidam com o tema água e meio ambiente, a participação de todos os estados, porque se os entes federados não participarem mais efetivamente da política nacional de recursos hídricos, não vai haver o desenvolvimento da política a nível estadual. O Brasil é um país de um território imenso, com diversidade geográfica, como o Wilde colocou, com diversidade no seu processo histórico, de ocupação. Então, é diferente. Fazer política de recursos hídricos no Ceará é diferente de fazer na Amazônia, ou no Rio Grande do Sul, ou no Centro-Oeste. Pantanal é um ecossistema totalmente diferente da Caatinga, e Mata Atlântica. Então, é um país muito diverso. Então, nós temos que ter um conselho que reúna representantes de todos os estados, antes de mais nada, da sociedade civil organizada, que entende dessa temática, dos usuários, dos comitês de bacias, para poder discutir o caminhamento dessa política. Isso funcionou no passado, mas o conselho ainda não era bom. E a proposta de composição atual também não é muito boa. A primeira coisa que a gente queria era recompor esse conselho de uma forma mais adequada e botar para funcionar. A Agência Nacional de Águas, um órgão criado com toda a expectativa, em 2000, começou a funcionar com a capacidade técnica incrível. Eu acho que já fez 3 concursos públicos, está para ir para fazer o 4º, o que detém de melhor de capacidade técnica nessa área hídrica no Brasil. E a agência que tinha e tem critérios bem estabelecidos, como toda agência reguladora, e no caso a ANA é um pouco híbrida, que é a agência executiva, para a escolha de seus diretores. Claro que a gente sabe que a escolha parte, antes de mais nada, de algum critério político, mas dentro de parâmetros técnicos que estão lá indicados em lei. Isso tem a lei. Então, o que aconteceu no governo passado é que não obedeceu nem a lei. E a gente tem que isso continue nesse governo. Tem aí diretorias vagas para serem indicadas e está tendo todo um processo de barganha política incrível, imenso, como nunca se viu no país. As indicações do passado não levaram em conta critério político nenhum, que nós tivemos diretores fantásticos, de envergadura técnica e política ligada a recursos hídricos também, muito interessante. Então, é outro tema que a nossa carta traz. Essa nova diretoria da ANA a ser recomposta tem que usar critérios adequados, que é importante que a ANA funcione bem. Então, é Conselho Nacional, é um funcionamento mais adequado da Agência Nacional de Águas, definir, na realidade, onde fica adequadamente a política, porque a gente nem entende direito. Eu sei
que está mais tendendo para o MIDR, Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, embora a gente entenda que a política devia estar, e o Conselho Nacional, sobretudo, deveria estar ligado ao MMA, mas também o MMA não se manifesta, né, se quer essa política ou não. No passado, nós já tivemos uma Secretaria Nacional de Recursos Hídricos no MMA, depois, ainda no próprio governo do PT, essa secretaria acabou, foi transformada na diretoria, hoje é uma coordenação que quase não usa o nome Recursos Hídricos. Então, primeiro adequar esse arcabouço institucional, né, para depois a gente aprimorar o legal. Depois de 30 anos de uma política, né, essa política vai completar 30 anos, ela é de 97, a Lei 9433, precisa, claro, obviamente, ter uma adequação do arcabouço legal. Mas as propostas que estão, inclusive, aí no Congresso, assustam a gente. Né, trazer o processo de privatização que já chegou no saneamento para a questão da água. Né? Tem um PL, o 4546, tramitando aí no Congresso, que ele não melhora o que está ruim e piora o que está bom. Por exemplo, Ceará, que é um bom exemplo de uma política para a sua realidade, acaba com a política do Ceará se esse PL se transformar em lei. Né? Porque cria, inclusive, você imagina, cria uma política nacional de infraestrutura hídrica. Ora, como é que eu tenho uma política de recursos hídricos e vou ter uma política nacional de infraestrutura hídrica? A política é uma só. A infraestrutura hídrica é um componente, é uma parte da política. Né? Assim, eu ia ter a política de educação e a política nacional de infraestrutura da educação. Então, eu imagino que a política de recursos hídricos ela poderia seguir caminhos como foi a saúde. A gente tem um SUS aí, que é um bom exemplo, tem seus problemas, mas é um exemplo nacional, porque devido à diversidade do país, a política nacional, né, o ente nacional, tem que puxar os entes subnacionais para se integrar ao processo. Assim como foi feito na saúde, que os estados participam, né? Nós temos União, Estado, municípios, cada qual com políticas que interferem na política estadual. Como o Wilde falou, a política do solo é de titularidade do município, a de saneamento também é do município, a de recursos hídricos, ora é do Estado, como é a água subterrânea e rios estaduais, ora é da União. Então, o Conselho Nacional é que integra tudo isso. Está entendendo? Serve, inclusive, para integrar diversas políticas. E a gente transformar a política de recursos hídricos, chegar pelo menos no nível que é a política de educação, que tem aí seu Fundeb para financiar, a política de saúde, que tem o SUS, que são políticas nacionais, respeitando as instâncias estaduais e municipais. Sabe? A proposta é essa. Basicamente, o panorama é esse, que não é nada bom. Para chegar a esse patamar, está difícil. A gente tem medo de, em pleno num governo democrático, progressista, piorar o que já está ruim. Pois é, e acho que muitas perguntas surgem a partir disso, mas eu queria levantar também um debate do que, infelizmente, chegou até a ser discutido no nosso Congresso, que é a questão, né, da grande discussão aí da privatização das praias, que, é claro, não é só uma privatização das praias, mas é você abdicar, né, você tirar os chamados terrenos de marinha da União e você passar eles para estados, municípios e, possivelmente, entes privados. Fátima, como que você viu essa notícia? Não sei se vocês acompanharam muito bem essa discussão, mas eu imagino que tenha apresente um perigo muito grande para os recursos hídricos do nosso país. O principal tema que falaram não é nem a questão só de privatizar e a questão do lucro, mas é muito mais a questão dos riscos ambientais que isso pode trazer. E o Francisco estava falando que precisa de uma atenção nacional. Quais são os estados que mais estão avançados atualmente nessa questão da política hídrica? Se eles têm tentado colaborar com vocês de alguma forma para levar essa discussão adiante no âmbito mais nacional? Bom, assim, sobre as praias, particularmente, claro que é um risco muito grande. Eu acho que você perde um domínio de fiscalização, de controle de áreas que são essenciais para a preservação do nosso ecossistema, né? Você vê hoje áreas de restinga querendo vários empreendimentos internacionais grandes, querendo ocupar áreas que são de amortecimento. Você tem... Enfim, você já tem uma questão de fiscalização grave sendo esses terrenos da Marinha.
Imagine se você abre para iniciativa privada. Então, aquilo daqui a pouco tem um muro, daqui a pouco impossibilita você a ocupação, até de ter uma atenção especial para ver o que estão sendo construído. Então, eu acho extremamente grave, acho que a mobilização no país foi exemplar, foi maravilhosa, e está atenta. Praia é uma coisa muito séria aqui no Brasil, acho que todo mundo tem a exata noção do que é isso e da importância para uma gestão democrática, né? Para uma questão de que todo cidadão tem esse direito e não pode ser privatizado. Eu acho que é fantástico. O Estado, que tem assim uma estrutura, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Maricá, e o Estado do Rio de Janeiro teve, nesse período de 2007 a 2016, 2014, enfim, 2016, uma estrutura muito boa em termos de órgão gestor estadual, implementação da política, a gente conseguiu implementar a cobrança, ter todos os comitês funcionando e fazer um trabalho como Estado nesse sentido, estruturar ao máximo os comitês, criando agências, inclusive, dando esse apoio. Que esse apoio a nível institucional está faltando para os comitês e para implementar essas agências. O que se percebe é que, sem esse apoio, o comitê não consegue avançar. Então, essa desestruturação e falta de apoio a nível federal e tanto estadual em alguns estados permite que grandes empreendedores, grandes usuários, grandes setores tomem conta e vão controlando esse sistema para o seu próprio benefício, fragmentando a política, como é o caso, criando uma nova política de infraestrutura, como bem o Teixeira falou. Então, isso são grandes interesses que não querem pactuar com todos dentro de um conceito de bacia hidrográfica, onde todos os interesses, os múltiplos usos, são pesados, levados em conta para qualquer decisão. Então, você perde muito em transparência, né? Em prestação de conta. E uma coisa que a professora Rosa Formiga falou ontem, eu acho que o Langoni também, em outro evento, é o custo de não ter uma gestão. Você tem um custo muito grande de dinheiro. Se você tivesse tido uma gestão mais atenciosa, mais pactuada entre esses setores, para se ter, você não chegaria a ter uma situação como teve o Rio Grande do Sul. Claro que um volume de água muito grande causa um impacto, mas talvez não tão grande. A manutenção desses sistemas que foram criados para atender e para diminuir o impacto devem ser preservados, ter uma manutenção permanente e evoluir. A gestão tem que evoluir para isso. Então, eu acho que é importante perceber o custo que tem de um desastre, né, como esse, e o custo de você ter uma gestão de risco, uma gestão anterior, uma gestão que se prepara para esse tipo de risco. Então, hoje, a gente tem aí muito próximo uma campanha municipal. Eu não vejo pouca movimentação, ou quase nenhuma, tendo essa noção desse contexto novo de mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, tanto para seca quanto para inundação, no sentido de ter uma organização mesmo, uma gestão de risco bem estruturada. Eu acho que o cidadão precisa abrir os olhos em quem ele vai votar e cobrar do seu candidato uma visão mais ampla. Assim como a gente está cobrando uma indicação para essas vagas da Agência Nacional de Águas de pessoas técnicas com visão mais ampla da importância de uma gestão de recursos hídricos, né? Que ela não seja abandonada. A gente tem que perceber, saneamento é super importante? Mas a gestão de água, ela engloba um contexto que precisa ser muito mais amplo do que está acontecendo agora. Perfeito. E, bom, a gente está chegando aqui na nossa reta final, infelizmente é pouquíssimo tempo, mas vocês mencionaram, né, a carta que vocês fizeram, eu até estava procurando aqui na internet,
eu cheguei a achar, não sei se é essa mesmo, né, mas tem aqui a Carta em Defesa da Política das Águas, que vocês estão tentando entregar, né, para o governo. Eu queria só, então, agora, nesse nosso minutinho final, dar esse espaço para vocês, qualquer um dos três que quiser falar, como que a gente que está assistindo, por exemplo, a transmissão, como que pode acompanhar o trabalho de vocês, se tem algum portal, alguma coisa assim, algum perfil nas redes sociais, ou se tem alguma forma em que possa ajudar a fazer essa pressão, em que pé que está, por exemplo, isso da carta que vocês entregaram para o presidente Lula. O espaço agora é de vocês, assim, para falar um pouco sobre o trabalho de vocês e como que pode, o público, né, pode ajudar, pode acompanhar isso que vocês vêm fazendo. O Wilde falou aí, não é fácil, vou deixar o Wilde aí explicar a carta. Bom, Guilherme, esse movimento é um movimento ainda, diríamos, está caminhando, né, com seus primeiros movimentos, né? Nós iniciamos essa articulação, isso foi em julho do ano passado. Essa carta foi entregue em setembro, tá? Foi entregue para o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o Valdez, pessoalmente, foi entregue para a ministra Marina, pessoalmente, e foi também encaminhada à Casa Civil do Rui Costa, tá? Nós entendemos que ela ainda não teve não houve grandes movimentos dentro do governo a partir da carta, né? E depois nós continuamos com outras articulações, tá? Então, diríamos, tudo que está previsto na carta com relação à institucionalização, nós temos aí, provavelmente agora em setembro, a retomada do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Não conforme nós propusemos, conforme o Teixeira disse aqui, né? Mas um conselho que deve voltar a funcionar a partir de setembro, né? Ou seja, isso é algo que nunca na história desse país tinha acontecido. O conselho ficou inativo, vai ficar inativo por 22 meses. 22. Isso é um absurdo, Mas provavelmente nós vamos ter essa retomada agora, né? Nós ainda não tivemos um retorno com relação à composição das agências, das vagas que existem na diretoria da ANA. Então, a ANA hoje continua com pessoas indicadas com perfil totalmente neoliberal, né? E na sua diretoria, e nós já temos 2 vagas lá e até hoje não houve um movimento concreto de preenchimento dessas vagas com perfil técnico e com viés menos voltado para esse mercado da água, privatização da água, privatização das praias, ou seja, a palavra de ordem do governo anterior é privatização. Isso é uma coisa que a gente quer expurgar, né? E temos outros problemas que a gente está enfrentando, que se constam na ata também, como, por exemplo, 2 projetos de lei, um já citado aqui, que é o 4546, que na verdade, visa estimular a privatização da água e estimular a privatização da infraestrutura hídrica, né? E o outro, o 2918, que é de um senador do Rio Grande do Sul, tirando recursos da gestão de água e passando para os municípios. Você veja, olha só, né? Ou seja, o Estado, né, que criou, está recebendo, está tendo todo esse problema, né? Um senador desse estado, né, buscando retirar mais recursos ainda, né, da Agência Nacional de Águas e, consequentemente, do sistema. Tá? Então, ou seja, nós estamos com várias lutas, né, no sentido de evitar que as coisas piorem, né, e que, efetivamente, a gente tenha outro rumo. E, por fim, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da articulação, tá? Eu vou colocar aqui para se articular Cal Defesa das Águas, que é o nosso instrumento hoje de comunicação, né, direta, né, com aqueles que estejam interessados aí em entrar em contato conosco. Eu vou colocar aqui na nossa tela esse e-mail também para todo mundo que está nos assistindo, quem tiver esse interesse, entrar em contato. Então, aqui, ó, já deixei aqui também para todo mundo que está aqui nos assistindo nesse Giro das 11 de hoje.
E é isso, gente. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu gostaria muito de agradecer a vocês pela participação de hoje, Francisco, Wilde e Fátima. E, claro, também deixar as portas abertas aqui da TV 247. É um tema muito pertinente e a gente espera que o governo consiga, né, finalmente andar um pouco nesse sentido, porque é importantíssimo. A gente viu só não o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas, é claro, também tem muitas outras coisas que ainda podem acontecer nesse nosso país e a gente tem que sempre estar atento. Então, muito obrigado. Uma boa quinta-feira para vocês, bom fim de semana para vocês também. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Forte abraço.